Acho que vou parar a transcrição, vou deixar só na gravação, tá? Porque... Tá ok. Uhum. Bom, então agora estou apenas gravando. Então vamos começar a aula, né? Eu queria agradecer o professor Juan Rubio pela disponibilidade de vir aqui falar para a gente sobre as pesquisas que estão desenvolvidas lá no laboratório, né, de usinagem e automação, ok? Então, vou passar a palavra para o professor Juan, né? E lembrando a vocês que, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, não usem o chat, pode ligar o microfone e falar, porque o professor Juan não vai ver o chat durante a apresentação dele, tá bom? Então, Juan, muito obrigada, tá? Vou desligar meu microfone aqui e deixar a palavra para você, tá? Ok. Então, boa tarde a todos. Agradecer, então, à professora Adriana pela oportunidade de apresentar os trabalhos de pesquisa do Laboratório de Usinagem e Automação, né? E, bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Juan Carlos Campos Rubio, faço parte do grupo, né, de pesquisa do Laboratório de Usinagem e Automação, né, que é coordenado pelo professor Alexandre Abrão, e junto com o professor Alexandre Abrão, né, nós temos ainda, né, trabalhando aí junto, né, realizando trabalhos em conjunto, né, o professor Frederico Magalhães Castro, né, vocês devem conhecer da área de processos primários com formação, né, professor Marcelo Araújo Câmara, também da área do usinagem, o professor Paulo Stack Faria, que foi nosso aluno, né, no laboratório de usinagem, e hoje ele é professor no Departamento de Engenharia de Produção, o professor Juan Carlos Horta, né, que também é nosso colega, com o qual também temos desenvolvido alguns trabalhos ali no laboratório, né? Além disso, normalmente a gente mantém, né, contato com ex-alunos, né, que são professores também em outras universidades, seja aqui, né, o professor Anderson no Cefet, ou o professor Anderson no Instituto Federal, né, o professor Túlio Panzera na Universidade Federal de São João del Rei, né, e outros ex-alunos que estão, né, atualmente trabalhando em alguma instituição, seja de ensino ou pesquisa, né? Eles já formaram, mas mantemos contato, né? Bom, para começar a explicar mais ou menos o que nós fazemos no laboratório de usinagem e automação, né? Normalmente a gente comenta, né, do desenvolvimento desenvolvimento tecnológico, né, como ele, né, vem acontecendo, né, com os decorrer dos séculos, né, desde lá o período paleolítico, onde as pessoas precisavam fazer alguns utensílios, ferramentas, de forma a facilitar, né, o seu trabalho no dia a dia, né, e isso, né, vem se desenvolvendo, né, depois, então, foram feitas ou desenvolvidas alguns outros tipos de ferramenta para auxiliar na construção, né, e desenvolver novos equipamentos, seja para moinhos de cereais, enfim, né? Então, com o decorrer, vai se notando que é sempre muito importante o desenvolvimento de ferramenta, no sentido que facilita, né, o trabalho, facilita a produtividade, né? E isso traz inúmeras vantagens, né, e facilidades para o ser humano, né? Então, nesse sentido, né, e pensando, né, no desenvolvimento industrial, né, desde, né, o desenvolvimento, né, dos processos de fabricação, né, na Revolução Industrial, lá por meados do século XVI, XVII, XVIII, né,
ou então, vieram então sendo desenvolvidas máquinas e ferramentas no sentido de conseguir produzir cada vez mais, né, peças que possam ser utilizadas, seja para construção de mecanismos ou máquinas, né, e nesse sentido, nós aqui no laboratório trabalhamos, de certa forma, tentando otimizar os processos de fabricação, né, especificamente, ou mais diretamente, os processos de usinagem, que são os processos que trabalham com retirada de material, né, com retirada de cavaco, né? E, nesse sentido, então, né, os processos tratam de dar aos materiais formas, dimensões e tolerâncias e acabamentos, né, para que eles possam ser utilizados, né, em máquinas, mecanismos aí, né, e realizar algum tipo de função, né, é, dentro de equipamentos, né? Dentro dos processos de fabricação por usinagem, né, normalmente o laboratório trabalha desde o estudo da fenomenologia de usinagem, isto é, tentar compreender os fenômenos associados ao corte de material, né, a produção, né, com determinados processos, utilização de materiais, de ferramentas mais avançados, né? E para tentar compreender esses fenômenos, normalmente realizamos, né, monitoramento de parâmetros do processo no sentido de tentar compreender, né, os fenômenos de usinagem. Além disso, né, estudos relativos a aspectos tribológicos e de desgaste de ferramenta, né, são realizados com frequência, né, no sentido de, né, compreender esses processos. Além disso, né, estudos, né, de automação, engenharia de precisão, associados aos processos, né, são também estão muito ligados, né, ao trabalho do nosso laboratório, né? Além disso, existe uma linha, né, de estudo de processos não convencionais de usinagem, né, onde são realizados trabalhos, seja corte a laser, corte por jato d'água, né, trabalho com eletroeroção, né? Então, são processos não convencionais nos quais, né, o professor Alexandre Abrão tem interesse e tem trabalhado, né, orientado alguns trabalhos nesse tema. Além disso, né, também podemos citar, né, os processos avançados de manufatura, onde podemos encaixar, por exemplo, os processos de manufatura aditiva, né, que são processos bem, é, que estão bem em moda hoje em dia, né? Então, o laboratório tem também alguns equipamentos e tem realizado alguns trabalhos, né, nessa área dos distintos, né, dos mais diversos processos, né, de é, é, impressão 3D, né, de manufatura aditiva. Quanto ao estudo da fenomenologia do corte, normalmente, né, a gente trabalha com estudo de parâmetros de corte, variação de geometria de ferramenta, a influência desses parâmetros, faz trabalhos, né, com trabalhos de levantamento, né, de respostas, né, como é que o processo se comporta, né, e também trabalha com simulação né, por elementos finitos, né, de simulação dos processos, também no sentido de otimizar esses processos e melhor tentar compreender, né, esses processos, né? Então, mudanças de geometrias, de materiais de ferramenta, variação de parâmetros e como isso influencia nos diversos processos de usinagem, seja processo de torneamento, furação, fresamento, né, e corte em geral. Além disso, alguns trabalhos sobre revestimentos tribológicos para ferramentas
né, também são realizados, né, tanto o professor Marcelo Câmara quanto o professor Anderson, né, do Cefet, né, eles têm feito trabalhos, né, orientado alunos, né, nessa área relativa à aplicação dos distintos revestimentos para ferramentas de corte, né, e realizar trabalhos, né, de caracterização desses revestimentos através, né, de avaliação de desgaste, né, de levantamento de curvas de atrito, enfim, né, diversos trabalhos aí, né, vêm sendo realizados, né? Normalmente, alguns revestimentos são realizados na própria universidade, né? Com alguns revestimentos realizados em sol gel, com auxílio do professor Manuel, né? Ali do Departamento de Engenharia de Materiais, né? Ou alguns outros revestimentos são realizados em parceria com algumas grandes empresas, né? Sediadas aqui em Minas Gerais ou em São Paulo, né, de realização de alguns tipos específicos, né, de revestimentos, né. Além disso, também, né, uma outra área importante na área dos processos de usinagem trata sobre a avaliação, né, da lubrificação, né, nos processos de fabricação, né, isto é, a utilização de fluidos de corte, né, métodos de fabricação, variações dos tipos de fluido de corte, e com isso, né, pode influenciar, né, no resultado final, né. Nós temos, né, não só verificar, né, o, o resultado, né, em si, mas tentar, né, otimizar esses trabalhos, né. Temos feito trabalhos não só com utilização de fluidos de corte comerciais, também utilização de alguns fluidos de corte verde, né, que um caráter poluidor menor, né, que é uma das desvantagens claras dos fluidos de corte, né, sua característica, vamos dizer assim, né, de serem, né, mais poluidores, né? Então, baseados nisso, também temos trabalhado com utilização de mínima quantidade de fluido, né, e tentando reduzir, então, a utilização, né, de volumes maiores de fluidos de corte, e alguns trabalhos utilizando, né, ar super resfriado, né, como aqui do canto superior direito, né? Então, são formas, né, de melhorar o desempenho das ferramentas, né, e permitir também alcançar melhores características quanto a tolerâncias, quanto a acabamento, né, das peças produzidas, né? Quanto ao monitoramento, né, o laboratório possui, né, algumas plataformas para monitorar o processo de usinagem, utilizando, né, desde sinal de vibrações, medição de força, né, medidor de potência, né, sinais de emissão acústica, temperatura, né, enfim, né, são métodos que podemos, então, de certa forma, avaliar o resultado final e fazer uma análise comparativa, né, quando realizamos, então, esses estudos, né, variando parâmetros, variando ferramentas, né, tentar, dessa forma, né, caracterizar melhor a influência dessas variações no resultado final, por meio do monitoramento, né, desses diversos parâmetros, né. Aqui, por exemplo, né, um processo relativamente de grande porte, né, de corte de tubo, né, da indústria petrolífera, né, então se torna extremamente interessante, né, fazer um estudo, porque, né, no caso, né, a Mannesmann, que produz uma quantidade muito grande de tubos, e é preciso, então, acertar, né, cortar, né, as pontas dos tubos, e esses tubos normalmente são tubos de um aço inox, né, com alto teor de cromo, que
afeta, né, diretamente a vida útil das ferramentas, né? E se faz, então, interessante tentar entender, variar os parâmetros, né? Então, são trabalhos que têm sido realizados dentro do laboratório. Um outro trabalho importante que o professor ali, que faz parte, né, da linha de pesquisa do professor Alexandre Abrão, é o estudo de tensões residuais, né? O professor tem mantém um contato, né? Até um tempo atrás tinha um projeto em conjunto com o pessoal de Hannover, né, na Alemanha, onde ele realizava trabalhos em conjunto com eles sobre isso, né? Atualmente, então, tem uma linha de pesquisa associada ao estudo de tensões residuais, né? Então, quando é feita a usinagem de um determinado componente, a ação da ferramenta sobre a superfície desse componente, né, vai provocar, seja pelo aumento da temperatura, seja, né, pelas deformações superficiais, né, sobre esse componente, vai provocar alterações, né, nas tensões residuais da superfície, né, sendo que essas tensões residuais podem, então, afetar a vida útil desse componente. Então, daí a importância, né, de estudar, né, de que forma o processo, os parâmetros do processo influenciam, né, nas tensões residuais de um determinado componente, e dessa forma, né, tentar melhorar ou garantir uma vida útil elevada do componente fabricado, né? Quanto à usinagem de precisão, né, temos trabalhado, né, com temos feito alguns trabalhos sobre usinagem de precisão, né, uma vez que diversos componentes, né, precisam, né, seja, né, pinos, né, parafusos, próteses, né, precisam de características, né, de precisão dimensional, de acabamento, né, e os processos de usinagem de precisão vêm para suprir isso, né, para permitir alcançar, né, as características necessárias para a usinagem desses componentes, que normalmente são em materiais, né, de difícil usinagem, né, não são materiais fáceis de serem usinados, né, são ligas de titânio ou são aços, né, inox, né, com características especiais, né? Da mesma forma, né, não só pelo aspecto de precisão dimensional, de forma, né, e tolerância, mas em muitos casos, algumas características, né, de componentes podem ser melhorados se certas alterações superficiais podem ser inseridas em um determinado componente, né? Então, por exemplo, né, no exemplo inferior direito, né, onde vemos ali, né, a pele do tubarão como um exemplo, né, de um corpo que permite, né, escoar, né, o fluido com com um turbilhonamento menor, né, menor variabilidade no escoamento do fluido, né, e dessa forma trazer essa característica para um determinado componente, no caso aqui, né, para as pás de uma turbina, né, então tentar fabricar esses microcanais nas turbinas de forma a melhorar, então, a capacidade, né, da turbina de realizar, né, o seu trabalho, né? Então, nesse sentido, né, temos feito aí alguns trabalhos de microusinagem, né, no laboratório, usinando diversos tipos de materiais e tentando entender, né, como o comportamento, né, da microusinagem né,
diferente da usinagem convencional, né? Uma vez que, como retiramos quantidades pequenas de material, falamos em alguns microns, né, de profundidade de material retirado, né, diversos parâmetros que no aspecto macro, né, não influenciariam aqui são de grande influência, e isso nos leva, então, a realizar trabalhos tentando entender, né, essa problemática, né? Outros trabalhos, né, também importantes, né, além da usinagem convencional e da usinagem de precisão, são, né, a realização ali, o estudo de alguns processos, né, que não são, né, muito comuns, né? Um deles é, por exemplo, a furação por escoamento, né? Então, dá para observar no canto inferior direito, né, um punção, né, que consegue, então, por meio da ação da rotação, né, e do avanço, né, consegue, então, furar uma chapa e, ao mesmo tempo que fura a chapa, ela consegue fazer, né, um determinado, né, um escoamento, um fluxo de material para baixo, né, dessa chapa, o que vai permitir com que seja possível, nessa chapa, fixar, né, por exemplo, algum elemento, né, rosqueado, né? Se eu pensar que para fixar uma chapa com um elemento rosqueado precisaria colocar uma porca, ou soldar uma porca, ou fazer aí alguma forma, né, com um rebite, com uma porca soldada, né, ou parafusada, né, são opções que existem, né, teríamos também, né, alguns problemas aí de durabilidade, de tempo de fabricação, né, que esse processo, então, melhoraria, né, essa característica. Então, é um processo aí que estamos aí estudando, né, não só o fato de estudar o próprio processo em si, mas também revestimento para essas ferramentas que vão sofrer um desgaste elevado, né, pensando que é um punção, né, forçando, né, o aumento de temperatura e o fluxo de material, certamente o desgaste é elevado, né? E aí, então, revestimentos se fazem interessantes, né? Quanto a trabalhos na área de projeto, né? O laboratório também tem feito alguns projetos, seja projeto de máquinas, né, de precisão, seja, né, pelo desenvolvimento aí de alguns tipos de componente, né? Então, no caso aqui desse exemplo, né, é a fabricação de estruturas de material compósito para máquinas ferramentas, né, realizadas, né, feitas, né, o que o pessoal denomina no mercado como um granito sintético, né, são partículas, né, de material granulado sobre uma matriz polimérica, né? Então, são trabalhos que foram feitos aqui, né, outros trabalhos de projetos de precisão, como sistemas de medição, né, dinamômetros para medição de força, né, no caso aqui, né, a fabricação de mancais aerostáticos, né, o, né, aí o vídeo mostra, né, as 3 sapatas aerostáticas, né, mantendo um colchão de ar sobre a superfície, né, e estamos colocando em cima dela, né, pesos, né, para mostrar, né, a capacidade de carga das sapatas aerostáticas, né, é o que a gente chama, então, de mancais aerostáticos, né, é muito utilizado em máquinas de precisão, né, seja sistemas, né, de microscopia, né, sistemas de medição, né, de máquinas de medir por coordenadas, são muito comuns de utilizarem esse tipo de guia em função, né,
do baixo atrito e, né, da alta, né, da garantia de alta precisão, né? Então, o ar entra né, pela parte de cima e, né, pela parte de baixo é um material poroso, né, que mantém, então, um colchão de ar sobre a superfície, né? Então, além, né, dos processos de usinagem, dos processos dos projetos de precisão associados às máquinas, né, às máquinas de precisão, né, o laboratório também, né, em conjunto com o pessoal do professor Paulo Farias da produção, nós temos aí, né, desenvolvido alguns sistemas de manufatura. Na verdade, né, é como se a gente tentasse, então, desenvolver algumas montagens, né, que permitam a utilização de diversas ferramentas computacionais no sentido de automatizar, né, o máximo possível um determinado processo de fabricação, né? Então, por exemplo, nós fazemos por exemplo, a fabricação de peças, né, por conformação a vácuo, né? Então, na fabricação de peças por conformação a vácuo, muito comuns, né, na indústria de embalagens, né? Então, ter as ferramentas computacionais de CAD para desenhar o produto, né? As ferramentas de CAM para gerar os trabalhos, né? Os sistemas, né, de montagem, né? E realizar, então, né, a fabricação desses moldes para posteriormente poder, né, construir, né, ou ter um sistema para fabricar isso, né, esse mesmo processo, né, de conformação a vácuo, né, onde nós temos, então, um material polimérico, uma placa de material polimérico que é aquecida, né, e sugada, né, por isso que é vácuo, né, o vácuo informe, né, ela é sugada até, né, tomar a forma do molde, né, do modelo que foi fabricado, né. Então, no caso anterior aqui, era a tampa de um pote, né, um pote de sorvete, um pote de bombom, né, uma embalagem, né, para aí foi feito então o molde, né, e esse molde então você levaria, né, a uma máquina dessa. Então nós temos lá no laboratório, né, temos a máquina, uma máquina similar a essa aqui, e temos feito aí alguns trabalhos com isso, né. Ao mesmo tempo, né, nessa linha aí de montagens, né, de ambientes integrados de manufatura, né, temos trabalhado também nessa parte de unir a parte de engenharia reversa e a área de prototipagem rápida, né, no sentido de produzir peças a partir da digitalização, né, de peças, né? Então, uma peça qualquer, ela pode ser digitalizada, uma vez digitalizada, né, é possível criar, né, o produto e esse produto, então, ser produzido numa máquina de manufatura aditiva, né, ou seja, pode ser uma máquina, né, que trabalha com polímero ou uma máquina que trabalhe com material metálico, por exemplo, ou material cerâmico, né? Então, dependendo do tipo de máquina, do tipo de produto, é possível, né, realizar isso. Para isso, então, temos uma parte aí que trabalha com essa parte de digitalização, né? Temos um sistema de digitalização, né, por linha, temos um sistema por fotogrametria, temos scanners, né? E, na verdade, é para né, realizar, né, o estudo, ver as vantagens de um processo sobre o outro, né, e permitir, né, realizar isso. É muito comum
hoje em dia, né, o caso com o professor Wanderson do Instituto, trabalhar nessa parte de recuperação do patrimônio cultural, né? Então, essas imagens sacras, né, que tem algum tipo de deterioração, aí é possível, então, digitalizar esse, né, e verificar qual é o elemento que está faltando, se é possível fabricar essa parte que está faltando, ou num ambiente digital criar, né, uma parte que estiver faltando e, dessa forma, recuperar uma determinada imagem histórica, né? Por outro lado, né, essa parte de manufatura aditiva, né, também tem feito com que a gente entre, né, uma outra área que é a utilização, então, da manufatura aditiva, né, dessa parte de digitalização, né, para a área médica, né? Então, nesse sentido, né, temos feito trabalhos, seja com o pessoal da odontologia, né, temos feito trabalhos na odontologia, fazendo estudo, né, de tensões e distribuição de tensões na área mandibular das pessoas, né, no sentido de achar qual é o ponto mais adequado para a fixação de próteses, né? Então, tudo isso utilizando a parte de digitalização, no caso aqui a digitalização vem a partir de imagens obtidas por tomografia computadorizada, então, se toma essa tomografia computadorizada, né, se separa, né, a parte óssea, que é a parte que, no caso, para nós, né, para a fabricação das próteses, é o que, né, é nossa finalidade, e a partir dela é possível, né, dessa imagem extraída, é possível, então, trabalhar no sentido de ou fabricar uma prótese, ou fazer um estudo de tensões, de posição aonde realizar determinadas intervenções, né? Então, temos feito trabalho nisso, com odontologia, também temos feito essa parte de fabricação, né, no caso aqui na figura, né, superior direita, na parte inferior, né, está faltando, por exemplo, né, uma parte óssea aqui na parte do nariz, então temos feito, né, partindo então de digitalização, criando próteses para alguns pacientes, né? Da mesma forma, né, com o pessoal da veterinária, também temos trabalhado no sentido de criar alguns tipos de próteses para a área veterinária, né? E também alguns trabalhos, né, com o pessoal da fisioterapia, né, tentando desenvolver, né, algumas próteses, órteses, né, para facilitar, né, o pessoal, né, com algum tipo de deficiência, né. Aí tem um trabalho aí de uma mão, né, de baixo custo, uma mão robótica de baixo custo, né. Bom, além dessa parte, então, né, da parte relativa a usinagem, né, fabricação, né, uso de ferramentas computacionais para acelerar, melhorar a fabricação de determinados componentes, né, temos trabalhado também, né, com, aí, no meu caso, né, que trabalho muito com material compósito, né, então temos trabalhado não só, né, na impressão 3D, o estudo de materiais compósitos na impressão 3D, mas também, né, a utilização de compósitos em processos de injeção, em processos de laminado, né, para a produção, né, de diversos tipos aí de componentes, né, lembrando que na medida em que eu quero reduzir, né, as emissões de determinados veículos, normalmente vou optar por reduzir o peso, e aí reduzir o peso significa, né, diminuir um pouco, né, o uso de metais e começar a utilizar mais, né, a participação de plásticos, né, nos veículos, né, de materiais plásticos, e os plásticos
para melhorar o desempenho dos plásticos, normalmente a gente adiciona algum tipo de reforço, né, que vai fazer com que ele tenha, né, uma melhora nas suas características, nas suas propriedades mecânicas, tá? Então, aqui temos, por exemplo, né, temos feito trabalho, né, com materiais reforçados com fibra de carbono, com partículas de alumínio, com fibras de vidro, né, utilizando processos, né, tanto feito isso laminado, quanto ultimamente fizemos também trabalhos utilizando esse tipo de material na impressão 3D, né, para, em conjunto com o professor Frederico, né, com quem temos trabalhado, né, com esses tipos de material, né, também realizamos testes, né, de impacto, testes balísticos nessas placas sanduíches de materiais poliméricos reforçados que temos desenvolvido, né? Então, temos feito aí alguns trabalhos, né, de resistência, né, ao impacto, né, ensaios balísticos, né, e também, né, a simulação, né, o professor Frederico é especialista nessa parte de simulação por elementos finitos, né, desse tipo de processo dinâmico, né? Trabalhando com essa parte de impressão 3D, né, de produção e na parte da área médica, né, voltando para essa parte da área médica, né, começamos, né, a trabalhar com a parte de eletrospinning, né, ou eletrodeposição, né, que é, né, uma forma, né, de produzir películas, né, em um tamanho, né, com fios poliméricos, né, um tamanho aí micrométrico, né? Aqui, por exemplo, dá para ver aqui na fotografia, né, que é feita aqui pelo microscópio eletrônico, né, que os fios têm diâmetro muito inferior a 1 micron, né? E aí criamos essas telas, né, que em princípio podem ser dopadas com algum tipo de medicamento, alguma coisa, e ser utilizadas, né, em algum tipo de tratamento, né? Da mesma forma, tentando, né, obter, né, materiais apropriados, temos trabalhado no sentido aí de criar, né, algum tipo de estente, né, que seja possível, né, baratear a sua produção, né, e fabricar, né, esse tipo também de componente, né? Então, são processos aí que temos investido, né? Uma vez que vamos desenvolvendo, estudando um determinado processo, entrando em contato com outros profissionais, né? De outras áreas e vendo necessidade, vendo, né? Algum tipo de, de necessidade mesmo, né, dos colegas, e aí, a partir daí, criando, né, e produzindo algum tipo de solução para essa necessidade, né. Temos também, né, no laboratório, né, temos feito aí alguns trabalhos a respeito, né, de desenvolvimento, né, e avaliação, né, de materiais para pastilhas de freio, né? Então, junto com o professor com a Horta, desenvolvemos, né, um banco de ensaio para freio, né, no qual conseguimos, então, né, verificar, né, aqui dá para ver claramente o efeito FED, né, que é o efeito quando a realização sucessiva, né, de frenagens vai aquecendo
as pastilhas de freio, o sistema de freio, e o freio começa, então, a perder eficiência a partir de uma determinada temperatura, né? Então, baseados na observação desse efeito, né, tem alguns trabalhos, né, orientados pelo professor Juan Horta, por mim, pelo professor Paulo Faria, né, tem sido realizados, né, nesse banco de ensaios produzido aí, né, no qual ajudamos o professor Juan Horta a confeccionar, né, a montagem, né. Então, são trabalhos ali, né, atualmente agora, né, vamos investir agora em novas fórmulas, né, para a fabricação, né, desses materiais para pastilhas de freio, né? Então, utilizando materiais compostos reforçados, né, com micro e nanopartículas aí para tentar melhorar o desempenho desses materiais, dessas pastilhas, né? Bom, para finalizar, né, só para mostrar aí em geral, né, que o laboratório faz muitas, né, vocês notaram que a gente faz muitos trabalhos diferentes, né, é um pouco amplo, né, o laboratório, né, começou como um laboratório de usinagem, né, com o professor Alexandre Abrão lá por 95, 96, depois eu entrei em 98, né, e aí começamos a trabalhar um pouco mais com essa parte de automação da manufatura, e de lá para cá, né, outros colegas vêm se juntando e novas áreas, novas linhas de pesquisa vêm sendo implementadas, né, e isso normalmente nos traz ali, né, a possibilidade de manter contato com outros professores aí de outras faculdades, e mantemos aí convênio, né? Normalmente trocamos figurinhas, né? E isso nos permite publicar, né? Com uma certa frequência, né? E mantermos aí, né? Realizando trabalhos que acreditamos sejam de interesse da comunidade. Então, além de trabalharmos, né, no programa de pós-graduação de engenharia mecânica, né, mantemos contato, né, o professor Alexandre Abrão tem um convênio com a Universidade de Hannover, né, temos o pessoal de São João del Rei, que, né, nos permite também utilizar alguma parte da infraestrutura deles, né, através da Universidade de São João del Rei, temos, né, tido também a utilização da infraestrutura na Universidade de Bristol, temos colegas que trabalham com nós na Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, né, temos colegas no Marrocos, né, temos também outros colegas em Arábia Saudita, né? São os convênios que hoje em dia, né, mantemos. Já tivemos convênios com universidades em Portugal, enfim, né? Só para mostrar aí, né, essa variedade aí de trabalhos que a gente tem, né, praticamente nos leva, né, a a, a necessidade, né, de manter convênio com diversas escolas, com diversos pesquisadores, né, aí afora, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né, basicamente, né, o laboratório em si, né, o nosso grupo de pesquisa não se reduz a um único laboratório, né, o laboratório em si, o laboratório de usinagem, que os alunos devem conhecer, né, das aulas de usinagens, devem notar que, normalmente, também as aulas aulas práticas de conformação são realizadas no laboratório de usinagem, né, algumas aulas, né, de laboratório de conformação, né. Temos, então, além, né, do laboratório de conformação de chapa do professor Frederico, tem ainda, né, o meu grupo, onde estão instaladas as máquinas de prototipagem rápida, né, e digitalização 3D, né, que fica no segundo andar do galpão.
né? Além do espaço do professor Paulo Faria, que é da engenharia de produção, né? Então, agradecer e fico à disposição aí para algumas dúvidas, perguntas, né? Obrigada, Juan. Deu para ver, né, que tem muita diversidade de pesquisa, né? Quando a gente fala assim, o termo começa com usinagem, assim, a gente já tem uma visão que não é mais, hoje em dia, assim, os trabalhos são bem interdisciplinares, com muitas aplicações, né? Assim, fora da mecânica Aham. clássica, eu acho que isso é muito, muito legal. Nós, Pessoal, vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer para o professor Juan? Né? Boa noite. Eu gostaria de saber se esses convênios eles abrem possibilidade para intercâmbio nessas outras universidades ou não. bom, até, né, lá por 2014, né, era bem mais fácil, né, quando existia o Ciência Sem Fronteira, né, era bem mais fácil, né, eu lembro que ter mandado aluno de doutorado para Bristol, o professor Abrão mandou alunos para Hanover, eu tive alunos que foram para a Espanha, né, então, mas hoje em dia essa linha, né, de convênio, né, de envio de alunos é mais difícil, né, não é tão direta como era até né, o 2014, mais ou menos, 2015, que foi, né, já o final dos projetos de Ciência Sem Fronteira, né? Então, hoje em dia é mais complicado, né? Porque existia o projeto Print da UFMG, então pegar né, possibilidade de fazer esses intercâmbios, você tinha que disputar com alunos da medicina, com alunos da ciência da computação, então era bem mais uma concorrência muito grande, né? É, Antigamente era mais fácil, porque você o seu projeto era sempre avaliado pelos seus pares, né? Então, O Juan, o PPGMEC atualmente ele não participa daquele PSDE, não, porque o print até o ano passado ele estava valendo, mas esse ano então, já mudou de novo aí e mudou ficou de novo. aquelas cotas para o Eu, programa, né? eu não sei como é que não sei como é que funciona agora, né? Porque não foi indicado ainda, né? Como é que vai ser mas Uhum. normalmente o que vai ter agora deve ser só vaga para o aluno de doutorado ficar 6 meses a 12 meses lá fora. Acho que dificilmente vai ter o que tinha antigamente, né? Que A né? Eu possibilidade de lembro, fazer na é, graduação, né? Mesmo que isso, fosse um estágio de curto tempo, isso, isso. realmente. Hoje em Hoje em dia, dia hoje em está dia mais está restrito mais ao restrito, pessoal de é, pós, né? é. Por isso que, como ele perguntou, eu falei assim, agora é complicado, né? É. Hum, a- Anteriormente até era mais comum. Agora é esperar, né? Vamos ver se começam a aparecer esses projetos aí de parceria. Normalmente, quando se voltarem esses projetos de parceria com as universidades, normalmente está incluído ali, né, as viagens de estudo, né, de alunos, né, mas temos que esperar que abram, né, depois, como falei, depois dessa época, né, vieram ali, né, pegamos pandemia, tudo, aí só foram cortando gastos e os novos projetos não foram, não foram surgindo, né, seja na CAPES, no CNPq, né, então é esperar que surjam esses novos projetos onde seja possível colocar, né? Eu lembro do último projeto, que foi o projeto do professor Abrão com Hanover, ele enviou aluno de graduação, enviou
o Augusto foi como mestrado, né? E teve um aluno que é professor em Itabira, foi como doutorado, então ele tinha vaga para todos os tipos de perfil de aluno, tinha uma vaga para passar um tempo fazendo estágio, sabe? Mas isso foi de 2015 a 2018, o projeto foi aceito em 2015, né? Até 2018 que teve o projeto. Depois de lá para cá não surgiu mais projetos desse tipo, o governo começou a cortar, né? Então agora é torcer para que comecem a surgir novas oportunidades aí, né, de projeto. Esse menino para pós, né? Então, não, Porque ele fala assim, o que acontece normalmente é isso, né, que antigamente com Ciência Sem Fronteira, né, o aluno tinha essa possibilidade, que se ele quisesse entrar no Ciência Sem Fronteira, ele deveria ter feito no mínimo um ano de iniciação científica, né, já ter publicado. Isso fazia com que o aluno se envolvesse mais nas atividades da universidade, né? Hoje em dia, como essas oportunidades vão minguando, né, o aluno também vai, vai né, não vai tendo mais o interesse, né, em participar, né? Eu espero, sim, né, que tenhamos aí alguma linha ali, né, seja, né, eu espero ainda que ver se esses projetos de BRICS aí, pelo menos, abram alguma coisa ali para os alunos visitar a China, pelo menos. Lá tem, Leandro teve ele foi umas 2 vezes, que a gente tinha uma cooperação lá. Realmente tem umas coisas bem interessantes, assim. Tem muita coisa legal. O material que a gente utiliza no laboratório com o Frederico é o pessoal da China que manda por correio para a gente, assim, sem exigir nada, assim, eles são muito solícitos, sabe? E a gente que fica aqui, né, esperando a ver se o governo decide, né, pelo menos facilitar a ida de alunos, né, porque, né, eles são, como você falou, né, eles são muito solícitos, né, em compartilhar o conhecimento que eles têm, né, diferente de alguns outros, né, algumas outras realidades onde é mais difícil, né? E como lá, assim, a questão do custo de matéria-prima e tal é bem mais reduzido, então o pessoal consegue desenvolver muita coisa, assim, e tal. Que a gente, assim, você pensa que para a gente o custo seria muito elevado, de componente, por exemplo, vou montar um reator, uma coisa assim, e eles conseguem com maior facilidade, né? Claro, mas é essa coisa, né? Tem que ficar de olho, né? Correr atrás das oportunidades. Vamos torcer, né? Aí também. E é aquela coisa, geralmente na pós é mais fácil, com certeza. Sempre foi, eu acho. Sempre foi. Para aluno da pós, e tem a vantagem, assim, que é um tempo maior, então o pessoal de pós vai para ficar pelo menos uns 6 meses, então tem uma possibilidade de se inserir bem, né, no trabalho, fazer contatos. Mesmo isso, sabe? Eu tive aluna de TCC que fez intercâmbio na Alemanha. Aí fez o TCC dela lá na Alemanha. Ela só trouxe os resultados tudo e defendeu aqui. Estou falando 2010, 2012, né? Teve uma outra menina que fez trabalho também, foi para a Polônia, né? Nesse esquema de Ciências Sem Fronteira, o pessoal ia, né? E tinha que se inserir em algum laboratório, né? Fazer algum trabalho, aproveitava e fazia algum trabalho prático e defendia o TCC com os resultados que tinha tido lá. Então, tipo assim, eu acho que funcionava, sabe? É lógico que sempre tem gente que falando que tinha gente que era turismo sem fronteira, não sei o quê, mas tipo assim, a gente não pode medir por alguns que
não aproveitaram a oportunidade, mas era uma forma interessante, assim, de fazer com que o aluno se interessasse mais pelo curso, se envolvesse mais e despertasse, né, esse interesse por fazer coisas novas, né? Até para, eu acho que também é interessante até para valorizar a infraestrutura que a gente tem aqui, né? Existe aquele aspecto cultural de, aqui no Brasil tudo ruim, menor, quando na verdade não é. Você tem, sabe, tem laboratórios aqui que é melhor que laboratório europeu, né? Então, assim, é até interessante ter a oportunidade de poder vivenciar isso. E realmente você volta com outros olhos. Né? Não, e olha só, olha que interessante, eu agora lembrei que era uma coisa que eu achava muito interessante, porque alguns alunos que voltavam, né, que voltavam, faziam TCC tudo, normalmente, né, as empresas valorizavam essa estadia fora como alguma coisa importante, sabe? Então, eu tive alunos que multinacional contratou, porque como ele tinha tido uma experiência, independente de onde fosse, né? Que tive aluno que tiveram em Portugal, por exemplo, mas ele ficou um ano lá, um ano sozinho, aí o próprio sistema de recursos humanos falou, não, esse cara aqui é importante, porque eu vou precisar mandar ele para campo, vou precisar que ele vá lá fora visitar, né? No caso aqui, as mineradoras tinham alguns equipamentos que eram fabricados na China e precisava ter gente lá para acompanhar a fabricação e montagem desses equipamentos. Aí precisava de alguém que fosse para lá e que não ficasse, né? Tipo assim, já estava acostumado a ficar fora de casa e não ia ter problema. Então, até nesse sentido, essa experiência fora era importante, né? Isso é muito bom, né? Eu acho que assim, dá uma vivência, né, para todo mundo, nos diversos níveis, desde graduação até pós. Isso mesmo. Gente, alguém tem perguntas? Estamos aqui. Não. Essas perguntas não são gravadas, né? Então, ainda está gravando. Eu não parei a gravação, não, mas é legal ter essa interação. Eu acho bom ficar, né? Isso aí. Né? Mas então, gente, se ninguém tiver mais pergunta, eu vou parar oficialmente a gravação, agradecer novamente o professor Juan, tá? Parar a gravação aqui agora, parou.